Bom, pessoal, eu falo hoje com o Rodrigo Barbi. E aí, Rodrigo, tudo bem, meu caro? E aí, Renato, tudo bem? Prazer estar aqui com você nesse bate-papo aí. Vamos falar sobre alguns assuntos que o pessoal tem curiosidade. É isso aí, cara. É um prazer recebê-lo aí no meu podcast. E a ideia é a gente falar um pouquinho de você, falar um pouco de nootrópicos, experimentação, um pouquinho de cada coisa. Bom, Maravilha, vamos embora. para a gente começar, cara, quem é o Rodrigo hoje? Hoje o Rodrigo, pode-se dizer, a sua melhor versão, né? Eu costumo falar que a minha melhor versão, ela está sendo atualizada diariamente. Todos os dias eu evoluo em algum aspecto na minha vida. Isso faz com que a minha melhor versão ela seja atualizada, né? Você fala, eu sou a minha melhor versão, mas se você falar isso, né, e só se limitar a isso e você não explicar que você está crescendo diariamente, você fica estagnado. Então, todo dia eu procuro melhorar cada vez mais como pessoa, né, como biohacker e como ser humano, né? Até livros, eu gosto muito de ler, todo dia eu estou lendo, eu estou aprendendo algo novo, né? E quando eu aprendo algo novo, eu evoluo. Eu consigo realmente acessar informações que eu não tinha antes. Então, hoje o Rodrigo Barbi eu posso te falar que hoje o Rodrigo Barbi é o cara que ele sempre sonhou em ser, porque antigamente eu era muito influenciado por outras pessoas, eu vivia a vida de outras pessoas, eu estava na minha pior versão. Então, eu consegui desbloquear isso tudo da minha vida, eliminar crenças limitantes, hábitos tóxicos, e hoje eu consigo realmente viver a vida que eu sempre sonhei. Né? Ter a minha liberdade financeira, a minha liberdade geográfica, o meu modo de pensar, respeitar os meus hábitos, os meus princípios. Então, hoje, esse é o Rodrigo Barbi, é o cara que conseguiu vencer as adversidades, né, da vida, que aí depois a gente pode até conversar, mas é doença autoimune, depressão, ansiedade, pânico. Para quem está me ouvindo aqui ou me assistindo, eu já tive tudo isso, e graças ao biohacking, né, a essa mudança de lifestyle, eu consegui vencer todos esses males e hoje ter a vida que eu sempre sonhei. Né? Eu vi que era possível eu ter a vida que eu sonhava, coisa que anos atrás eu achava que não. Eu duvidava de mim mesmo, eu me achava às vezes inferior às outras pessoas, eu não acreditava muito no meu potencial, então eu às vezes desistia dos meus objetivos porque eu achava que faltava um pouco de confiança em mim. Hoje eu consegui ganhar essa confiança, hoje eu sei que eu sou capaz de fazer o que eu quiser, que ninguém vai me bloquear. Então hoje eu realmente sou a minha melhor versão, né, com letras maiúsculas aí, pode dizer, Renato. Que legal, cara. E tudo parte de uma mudança de mentalidade, né? Mais do que Sim. você exercer, começar ali, iniciar dentro da tua mente, dentro de si mesmo, que é um dos fatores iniciais. Aí, quando é que você começou no biohacking, aproximadamente? Cara, olha, eu já sou pode-se dizer, um biohacker já há quase aí 10 anos, pode-se falar. Porque eu vim de uma raiz mais da arte marcial, né? Antes de me tornar um biohacker, eu era um artista marcial. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, tenho 2 graus minha faixa preta, né? Dei aula para mais de 1.000 pessoas aqui em Canoas, formei vários campeões, eu mesmo sou campeão, bicampeão brasileiro, sou campeão sul-americano, terceiro no mundial. Então, naquela época lá, Renato, eu já hackeava as coisas, mas eu ainda não era um biohacker, né? Mas sem saber, eu praticamente já era, porque a minha alimentação já era muito regrada. Eu, como artista marcial, eu tinha que me alimentar bem, eu tinha que dormir bem, eu tinha que realmente dar o exemplo para os meus alunos, porque quando você vira o mestre, né, você tem alunos, eles seguem o mestre. Então, se o mestre tomar cerveja, os alunos vão tomar cerveja. Se o mestre falar, não, eu não tomo cerveja, o álcool faz mal, senão você não vai ser um campeão, eles não vão tomar. Então, eu tinha essa preocupação de ser o líder, entendeu? De dar o exemplo para eles. E aí, eu já era praticamente um biohacker nessa época, cuidava muito da alimentação, né? Uma linhagem da minha família de macrobiótica, né? O meu avô era macrobiótico, foi macrobiótico por mais de 40 anos, então eu já Só cuidava da minha alimentação, sono. explica para o pessoal o que que é macrobiótico, só para eles terem uma ideia. Macrobiótico é um estilo de vida também, tá? É uma dieta chamada dieta macrobiótica, que é uma dieta que ela é assim muito rica, tá? Em arroz integral, em verdura, sem sal. Você não pode tomar água enquanto você se alimenta.
né? Você deve mastigar, cada vez que você bota uma comida na sua boca, você tem que mastigar por 80 a 100 vezes, para facilitar a digestão. E o meu avô fazia isso. Ele demorava, às vezes, 40 minutos para almoçar, e eu almoçava em 10. E aí, o meu avô faleceu aí esse ano, né, depois, 96 anos, cara. Ele começou na macrobiótica com 50 anos. E ele faleceu com 96. Então, tipo, isso me explica muita coisa, que a alimentação, ela é o pilar de ouro do biohacking, né? Imagina se meu avô tivesse começado a macrobiótica com 20 anos ou com 30. Ele estaria vivo até hoje. Talvez ele fosse morrer com 110. Então, eu aprendi com ele esse conceito, né? Eu fui lá no restaurante várias vezes, né? Chama Kikuchi, o restaurante. É K-I-K-U-C-H-E, Kikuchi. E lá cara, quando eu entrei lá, nesse restaurante pela primeira vez, sério, só tinha gente velha, ou 70, 80 anos, mas todos estavam muito bem, estavam saudáveis, felizes, os caras caminhavam bem, estavam fortes, cara. E eu fiquei espantado, e eu tinha na época uns 15 anos, e eu lembro que a primeira vez que eu comi a macrobiótica, eu quase vomitei. Porque imagina um jovem de 15 anos comer lá uma comidinha, sério, são pequenas porções de verdura, pequenas porções de arroz integral, sabe, é uma coisa assim bem legal, cara, essa dieta, não tem muita fruta, são alguns legumes que são proibidos, outros são liberados, e aí eu fui lá, comecei a conhecer. E eu lembro que depois do primeiro dia eu falei, vô, eu não quero mais comer essa macrobiótica. Daí eu fui lá e comprei um McDonald's e levei para o restaurante. Os velhinhos quase me expulsaram de lá. eu levei uma Coca-Cola e o saquinho do Mac. Cara, quando eu sentei assim, ó, quase fui expulso. Mas daí eu fui falando com meu avô, eu fui comendo mais, até que eu falei, cara, que delícia. Porque eu comia, Renato, e eu não sentia sono. Eu comia e eu ficava leve, cara, eu ficava com energia. Deu diferente de eu comer uma feijoada, ou comer um arroz com feijão, mais massa, carboidrato, sabe? E me sentir com sono pesado. Então, aquele lifestyle, ele foi, assim, determinante. Ali eu já comecei a entender um pouco sobre alimentação. Então, eu venho desde essa época estudando muito sobre alimentação. Eu já estudei sobre a dieta macrobiótica, a dieta Gracie, que é uma dieta que foi desenvolvida para os lutadores de jiu-jitsu pelo mestre Carlos Gracie, também muito famosa essa dieta. Então, eu já sou biohacker há muito tempo, mas um biohacker mesmo profissional tem mais ou menos aí uns 5 ou 6 anos, tá? Que eu superei aí uma grande adversidade na minha vida, que foi a retocolite ulcerativa, né? Que é uma doença autoimune. E aí eu tive que mudar drasticamente o meu estilo de vida. E eu estava realmente muito mal, né? A doença autoimune depois ela desencadeou a depressão, a síndrome do pânico e também crises de ansiedade. Então, eu tava assim na minha pior versão, cara. Você pode imaginar um cara assim, é que nem o cara do filme Sem Limites. É por isso que eu uso muito no meu Instagram a comparação com o Ed Moura, né, que é o personagem do filme Sem Limites. Até para o pessoal que está nos escutando aí, quem ainda não assistiu esse filme, assistam, porque o filme é fantástico. O filme é muito bom. Eu me identifiquei muito com o filme. E ali, cara, eu tava eu tava assim, cara, muito mal mesmo. Eu nunca pensei em suicídio, mas eu tava, talvez depois de ali mais alguns meses ou anos, eu talvez ia pensar, cara. Porque é um desespero, né? E quando você tá numa situação dessa, cara, você quer uma solução rápida. E aí quando eu vi o filme, e eu vi que o cara tomou um nootrópico lá, o NZT-48, né? E ele, de repente, mudou. Ele tava que nem eu, tava na depressão, tava fracassado. E ele tomou lá um nootrópico e mudou da água para o vinho rápido. Falei, cara, é isso? Será que existe essa pílula? O NZT-48? Sabe, quando tu tem uma esperança de que vai te salvar? E foi isso que eu falei, cara, eu quero ir atrás disso. E aí eu comecei a procurar sobre esse NZT-48 no Google e tal, botei lá em inglês, em tudo que é língua, não achei o tal do NZT-48, mas eu achei os nootrópicos. E aí eu comecei a estudar, né? Primeiro encontrei o Phenibut, que é um nootrópico aí para diminuir a ansiedade, tomei, me senti bem. Falei, caramba, mudou. Né? Porque eu era uma pessoa muito ansiosa, eu tinha certo vergonha de falar com as pessoas, sabe? Até se eu tivesse naquela época, eu fosse dar uma entrevista aqui, talvez eu não ia dar, porque eu tinha um bloqueio, cara. Eu não conseguia falar com as pessoas, eu não tinha confiança, entendeu? E aí o Phenibut me deu essa confiança. Falei, caramba, estou sem ansiedade agora, estou bem, né? Depois eu fui testando outros nootrópicos, até que um dia, de tanto pesquisar sobre nootrópicos, eu encontrei o Dave Asprey,
que é o pai do biohacking, né? Você deve conhecer ele. E aí eu falei, caramba, cara, então quer dizer que não é só os nootrópicos, existe algo a mais? Daí eu conheci o biohacking através do Dave. Cara, interessante. Uma jornada bem legal. Antes da gente começar a falar de nootrópicos, eu vi que também, acompanhando, você realizou algumas experimentações, como imersão no gelo, ou ações mais ou menos semelhantes aí. Você pode falar um pouquinho da tua experiência? Claro, claro, mas tu diz essas experiências assim com experiências sobrenaturais, pode falar. Não, experiências, sei lá, depois, assim, existem algumas experiências específicas relacionadas a nootrópicos, mas antes eu queria entrar mais nessas experiências de otimização pessoal. Igual eu falei lá, você fez uma imersão no gelo, acho que você Sim, acho que foi para uma empresa, né? Uma empresa que você foi uma empresa que eu contratou contratei, a recentemente. Avante, exatamente. Isso. E como é que foi a tua experiência lá? Então, cara, eu sempre, desde que eu entrei no biohacking, eu sempre ouvi falar muito do Wim Hof, né? Que era o cara que é responsável por toda esse lifestyle aí da exposição ao frio. E aí chegou Sim. ano passado eu queria fazer algo assim para realmente me testar. E aí eu falei, cara, eu quero fazer essa coisa do gelo, porque eu sempre senti muito frio, né? Uma vez eu estava na Argentina, em Bariloche, eu e meu irmão, a gente era novo, e aí eu fui esquiar lá naquelas montanhas lá, e aí era uma montanha de uns 3.000 metros, cara, era bem alta, assim, tava muito frio, muito gelo, neve, e aí eu entrei naquele teleférico, ele foi me levando, né, lá para cima, eu tava com duas luvas em cada mão. Chegou no meio do caminho, minha mão começou a congelar, e eu comecei a entrar em hipotermia. Quando eu cheguei lá no topo, lá na estação, eu tava já, cara, com hipotermia, correndo o risco de até ter uma parada cardíaca. Tanto que me pegaram do teleférico, me levaram para um restaurante que era mais quente e começaram a me fazer massagem cardíaca. E eu não estava entendendo nada, Bom, sabe? Mas a minha mão congelou. E aí me botaram numa maca, tipo, era tipo um caixão, assim, e daí eu fiquei lá dentro, deitado, com o braço cruzado, botaram uns cintos de segurança e um esquiador profissional desceu a montanha comigo. O cara levou 10 minutos ou 15, não sei, para descer comigo uma montanha de 3.000 metros quadrados. Eu só sei que eu via tudo branco. Se olhava para cima, tudo branco. Resumindo, depois eu fiquei aí uns 7 dias internado com broncopneumonia. Então eu caraca. tinha um bloqueio do frio. Eu tinha um bloqueio da água gelada, sabe? Era uma crença, um trauma que eu precisava quebrar. E aí eu busquei eles, né? O pessoal da Avante. Eu procurei no Google lá, especialistas em banho gelado, especialistas em método Wim Hof. E encontrei os caras de Porto Alegre. E aí eu falei com eles, falei, cara, quero fazer. E entrei no Instagram deles, eu vi que muitas pessoas tinham feito aquilo, né? E aí eu marquei uma data e fui lá, cara. E foi uma coisa assim que mudou a minha vida para sempre, porque não é fácil você enfrentar um frio daquele, cara. Nossa senhora, o negócio sério, é transformador. E no dia que eu fui fazer, estava mais ou menos aí uns 15, 16 graus, estava chovendo, tinha raio no céu, era noite. E aí, cara, quando você chega, você faz toda uma preparação antes, né, para entrar lá na banheira de gelo. Para quem não sabe, eu entrei numa banheira de gelo com 200 quilos de gelo e fiquei lá por mais ou menos uns 7 minutos, tá? E aí, cara, quando você chega perto dela, você faz todo um treinamento antes, tem yoga, tem A exercícios, respiração do Wim Hof, na verdade, né? inspiração do Wim Hof, tem toda sabe, uma magia ali, os caras vêm, botam a mão na tua cabeça e tal. E aí, quando eu cheguei do lado da banheira, assim, eu fiquei de frente com ela, você sabe que não tem mais volta, cara. E aí, quando você bota o teu pezinho ali, né? Quando você sente o gelo, cara, nossa, daí você sabe que já era. Você tem que realmente entrar, né? E ali tem mais gelo do que água, é muito gelado. E aí eu entrei. Daí quando você entra ali, o que acontece? Os primeiros 30 segundos, 1 minuto, cara, é uma luta você contra você mesmo. É uma luta muito grande, porque o estresse ali, ele é enorme, entendeu? E a gente, o nosso cérebro, a nossa mente, ela não quer que a gente passe por situações de desconforto, que a gente passe por situações que praticamente quase a gente vai morrer, né? Então, é uma briga ali, né, de você controlar o estresse. Foi isso que eu mais aprendi com o banho gelado, a controlar o meu estresse.
E eu lembro que depois de mais ou menos ali 1 minuto, eu até pedi para sair da banheira, porque, cara, era muito frio, era muito gelo. E aí o que acontece? O Guilherme, que é o dono da Avante, ele começou a entrar na minha cabeça. Ele começou a falar: Rodrigo, tá tudo bem, olha para mim, respira. E eu fui respirando, respirando, até que eu consegui entrar num flow e esquecer, né, do meu problema ali, do meu estresse, sabe? E o mais engraçado, Renato, que aconteceu ali foi que eu tive uma conexão, uma expansão de consciência, porque ali naquele momento ninguém poderia me ajudar, nem minha mãe, nem meu pai, nem Deus, nem ninguém. A única maneira de você sobreviver àquela experiência é controlando a sua mente e o seu estresse. E foi isso que eu aprendi lá. Então, qualquer situação hoje que eu tenha de estresse, uma discussão ou algum problema, eu lembro desse episódio e consigo controlar isso. Eu continuo aplicando aqui em casa, no meu próprio chuveiro, né? Aqui no sul agora tá bem frio, e aí eu gosto de fazer no frio mesmo. Se tornou até um vício meu, o banho gelado, né? Então, é uma experiência transformadora que me possibilitou saber que eu posso ir além do meu limite, né? Uhum. Que é possível você ficar 7 minutos numa banheira com gelo e não ter uma hipotermia e não morrer. Está tudo aqui na sua mente, né? A nossa mente é muito poderosa. Então, quando você sabe lidar com ela, você sabe comandar ela, né? E não o contrário, ela te comandar, você consegue, assim, ir para um outro nível, cara. Então, eu aprendi muita coisa com isso e agora eu vou repetir de novo a experiência em julho, né? Eu estou organizando um evento presencial de biohacking mesmo, que é um evento, vai se chamar Biohacking Experience. Ele era para acontecer em março, mas por causa da pandemia eu fui adiando. Ele vai ser em julho agora e o pessoal da Avante vai estar lá. Todos os participantes que quiserem fazer a experiência vão poder fazer. E eu, óbvio, vou fazer de novo. Tô contando os dias aí. Legal, cara. Sem contar os benefícios, né? Baixa inflamação, Nossa. aumenta a imunidade, tem uma série de benefícios interessantes. Você falou um ponto, cara, que eu achei legal, a sua autossuperação, né? Que é um ponto que o biohacking nos ajuda bastante. No biohacking, a gente está em constante evolução. E a autossuperação é um negócio, assim, que é legal e para nós também isso deixa a gente muito mais, assim, super, né? Mais revigorado e tudo mais. Eu lembro, cara, que você comentou em um dos seus vídeos que uma pessoa uma vez te desafiou, acho que fazer 100 flexões em 3 minutos. Foi lá no. Foi no evento do Thiago Finch, o Mastermind Gold Age, né? Na verdade, eu que desafiei a pessoa, né? Eu olhei Hum, lá, tava cheio de cara forte, assim, falei, quem que é o mais forte aí? Daí o cara, queria ler o mais forte. Falei, chega aí então. Quero ver tu fazer 100 flexões em 3 minutos. Vamos ver se tu é forte mesmo, se tu consegue. E aí o cara falou, quero ver tu fazer então. Falei, então tá, eu vou fazer. E daí no meio do evento, cara, comecei a fazer, cronometraram, parou o evento, uma galera foi assistir, e eu peguei e comecei a fazer. Eu fiz em 2 minutos e 20 segundos, eu fiz até em menos de 3, né? Mas eu sempre gostei de desafios, eu sempre gostei de me superar, de me botar em teste, de mostrar para as pessoas que é possível elas conquistarem várias coisas na vida delas, né? É só elas realmente se dedicarem. E a flexão de braço, eu sempre fiz toda a minha trajetória como artista marcial. Então eu sabia que eu ia conseguir. E eu teve um outro desafio que eu fiz 1.000 flexões em 1 hora, e até fiz um vídeo no YouTube sobre isso. uhum. Esse aí eu tô tentando te superar, cara. Na verdade, o meu máximo foi 1.000 flexões em 1 hora e 4 minutos. Ó, tá quase. Então, falta matar esses 4 minutos aí. Cara, foi assim, ó, faltando 20 segundos eu completei as 1.000. Foi bem Isso. difícil. Foi bem difícil fazer. Eu achei que ia ser mais fácil, mas chega uma hora ali, quando tu tá nas 900 flexões, que o teu corpo tá muito pesado, já fadigado, cara. Outra experiência, né, de você se superar. De você falar, vamos, 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 cara, você tem que concluir isso aí, vamos lá que você vai conseguir, sabe? Então, eu gosto de me superar, e isso aí, Renato, faz com que eu fique mais confiante, entendeu? Eu consigo saber, cara, eu sou capaz de fazer tudo que eu quiser. Basta traçar um plano, me dedicar, que as coisas vão dar certo. E é isso que eu fiz aí com as flexões também, né? Foi bem engraçado. O pessoal adora o desafio, é incrível. Inclusive, eu acho que eu quero lançar uns desafios no meu Instagram aí pro pessoal, porque eles adoram fazer desafios, sabe? Até lancei um desafio de ficar sem cafeína por uma semana, e várias pessoas fizeram e puderam comprovar os benefícios que é, né? Ficar sem cafeína. Então foi muito bom também. Legal, cara. Essa questão de desafio realmente instiga as pessoas, né? Você cria uma provocação, tipo,
De superação. É, As pessoas você querem melhorar. quer melhorar. Você eletrifica a pessoa, né? É isso, sabe? Tem muitas pessoas que me seguem que elas estão desacreditadas. Elas estão, cara, elas estão sem confiança, elas estão, sabe, perdidas um pouco. E aí, quando você mostra para elas, ó, você é capaz, cara. Você resgata um pouco da essência dela e aí ela fica uma outra pessoa, né? Ela acessa realmente uma outra versão que ela nem imaginava que ela ia conseguir. E é isso que o biohacking faz, né? Ele nos transforma, cara, e ele faz a gente acessar uma versão que a gente jamais pensou que poderia ser possível acessar, entendeu? É uma coisa que aconteceu comigo, coisas que eu, cara, como é que eu ia pensar que eu ia escrever 3 livros, agora estou escrevendo no meu quarto. Eu sempre tinha dificuldade em escrever, em concluir, né, os meus planos, e aí você vai lá e conclui. Então você fica sem limites mesmo. É isso que eu sou hoje, uma pessoa sem limites. Tudo que eu tenho ideias, insights, eu vou lá, planejo e executo, né? Então eu saí de um cara procrastinador para um cara executador. É isso que eu falo muito também lá para os meus mentorados e para os meus seguidores lá no meu Insta. Cara, legal. Muito bom. Tem outras coisas também que você já otimizou e as pessoas podem acompanhar no seu Insta, como sono, dieta, estresse, movimento, como nós já falamos aqui, o exercício físico, genética, hábitos, tudo isso você consegue lá no Instagram do Rodrigo. Agora, a partir da parte de nootrópicos, né, que você, assim, já realizou uma série de experimentações em si mesmo, já identificou quais seriam os bons, quais seriam os ruins, a ideia é a gente falar um pouco, mas lembrando que, né, nootrópicos são apenas 10%, né, do biohacking, né? Exatamente. Um grande erro das pessoas, às vezes, é entrar no biohacking já querendo tomar um nootrópico achando que vai abafar e de que vai dar certo, que vai funcionar. Na verdade, se você não otimizar o teu sono, se você tiver um sono de má qualidade, cara, não adianta você chegar no dia seguinte e querer tomar alguma coisa ali para melhorar, se antes você não melhorar a qualidade do seu sono, correto? Correto, correto, cara. O sono, pode se considerar quase um nootrópico, né? Porque, cara, se você não dormir bem, o seu dia, ele é horrível. Eu já tive noites ruins de sono, insônia, e o meu dia era horrível. Eu podia tomar qualquer nootrópico que fosse, que eu não conseguia me concentrar e ter o nível de foco que eu tinha quando eu dormia bem. Então, eu percebi isso logo de cara, né? Quando eu comecei a usar nootrópicos, que eu precisava dormir bem sempre. Daí eu ia conseguir fazer os nootrópicos, cara, explodir na minha cabeça, né? E quando eu dormia mal, eu ficava meio confuso, meio perdido, sabe? Meio lento, assim. O sono, ele é muito importante para os nossos processos fisiológicos, então você tem que dormir, cara. É ele que faz todos os processos reparadores, né? Para você, no outro dia, estar 100%. Então, ele está muito ligado com os nootrópicos. Foi isso que você falou, é muito importante. É 10% do processo, tá? Se você não cuidar da sua alimentação, não dormir bem, não meditar, não for um cara que se movimenta, né? Que, sabe, um cara que está sempre ali gastando caloria ou está, né, dissipando o estresse dele com os exercícios, né? Você não vai ter os benefícios dos nootrópicos, cara. Isso é um grande erro. É que as pessoas, Renato, elas querem o jeito fácil, entendeu? Elas querem a bala mágica, mas eu já reforço aqui, não existe bala mágica. Você quer mudar de vida, cara? Você vai ter que se esforçar. Você vai ter que ser disciplinado, você vai ter que mudar seus hábitos. E aí, eu acho que esse é o grande ponto. As pessoas têm muita dificuldade de mudar. Dizer, ó, cara, você não vai mais comer glúten agora, vai parar. O cara para por uma semana, depois ele come de volta. Ele não consegue dizer não, sabe? Para os amigos, ele não consegue dizer não para a namorada, ele não consegue dizer não para a família da namorada. Então ele acaba cedendo. E aí que é o grande erro, cara. Quando você cede, você acaba se ferindo por dentro, entendeu? Porque Uhum. você cria um princípio seu, ó, eu agora, a partir de hoje, eu vou mudar minha vida, eu não vou mais comer glúten. Me faz mal, me inflama, né? Eu não como glúten há 6 anos já. Uhum. E aí você estabeleceu isso como um princípio seu, cara. E quando você vai a alguma festa, algum lugar, e você come aquele pãozinho, aquela coisinha, você tá quebrando o seu princípio, cara. Isso aí é ruim para você, entendeu? Você Uhum. acaba perdendo a confiança em si mesmo. Agora, se você falar assim, ó, pessoal, obrigado, mas eu não como pão. Mas só hoje, Rodrigo. Não, obrigado, eu não como. Você disse não para a pessoa e disse sim para você, entendeu? Uhum. Isso te dá mais confiança, cara. Você fala, caramba, aí, ó, viu? Eu soube dizer não, eu sou um cara foda. E é isso que gerou a transformação em mim. Eu saber dizer não e respeitar os meus princípios, entendeu?
Então, é muito importante, cara, saber disso aí, que o nootrópico, ele é importante, mas ele é só 10% do processo. Legal. Ô, Rodrigo, para você, cara, qual que é o segredo da constância? Porque, assim, muitas pessoas iniciam, né, no biohacking, mas nem sempre as pessoas conseguem manter a constância, que é o mais difícil, que exige disciplina, né? Muitas pessoas, às vezes, assistem um vídeo, ela é motivada pelo vídeo, só que a motivação não é combustível suficiente, tanto quanto a disciplina é para a constância, né? Para você, o que que é constância? Como é que as pessoas conseguem permanecer firmes? A constância, ela está diretamente relacionada com você ter, cara, um objetivo bem definido, né? Aonde você quer chegar. Então, você sabe, eu quero ter R$ 1 milhão, ok? Então, o que que você vai ter que fazer para chegar naquele 1 milhão, né? Os seus hábitos, as suas rotinas, o seu trabalho, você vai ter que ser constante. Então, por exemplo, eu estou escrevendo agora meu quarto livro, né? Que vai chamar A Bíblia dos Nootrópicos. Todo dia eu escrevo em torno de 5 páginas. Porque eu sei, cara, que se eu concluir o livro e ele estiver pronto, eu vou fazer milhares e milhares de reais. Eu vou vender e vou chegar talvez mais próximo do meu objetivo, né? Isso é um exemplo. Daí você consegue entender esse conceito. Se eu quero ter um corpo bonito, bem definido, eu tenho que ir na academia. Eu tenho que ser constante. Então, constante não significa você se matar trabalhando. Daí você acaba não tendo prazer. Então, você tem que ter o desejo, quer dizer, você tem que ter o objetivo e o desejo ardente. O desejo ardente vai te levar a concluir aquele objetivo. E está diretamente relacionado à constância, né? Se você não for constante, cara, você vai levar muito mais tempo para realizar as coisas que você quer na sua vida, né? Você vai Uhum. demorar muito mais tempo. Por exemplo, você quer ter um corpo bonitão lá, o abdômen definido, ok, você vai na academia. Mas você vai na segunda, na quarta e na sexta. Daí na outra semana você vai terça e quinta. Você vai falhando. Você vai demorar aí uns 2 anos, talvez, para poder ter um corpo bonito. Agora, imagina o cara que vai todo dia, só que ele vai meia hora só. Todo dia ele vai meia horinha só, rapidinho, ó, pá, fez exercício, voltou. Só que ele é constante. Talvez esse cara, em 8 meses, 1 ano, ele vai ter o corpo que ele quer. Então, eu entendi isso. Ser constante, cara, é você saber, né, de certa forma, até enganar sua mente, né, com algum hábito que seja determinante para o seu sucesso. Uhum. Tá? Então, eu aprendi isso, que nem a ler. Eu leio 10 páginas por dia. É só 10. Às vezes eu leio mais à noite. Mas é 10, cara. Isso me permite ler 300 páginas por mês, porque eu sou constante, entendeu? Então, quando eu entendi o significado de ser constante, a minha vida mudou, cara, completamente. Assim, ó, da água para o vinho. Porque é isso que fez, né, grandes bilionários, milionários ficarem ricos. Foi a constância do dia, todo dia. Porque, Renato, as horas voam, cara. A gente já tá em maio aí, ó, chegando em junho. Então, tipo, se você deixar tudo para amanhã, para semana que vem, cara, passa muito rápido. E a mesma coisa quando você é constante. Passa rápido, mas você todo dia você tá fazendo aquele pouquinho para um dia chegar lá, cara, e conquistar as suas metas, tá? Então é isso que eu aprendi, ser constante, mas não é aquela constância tóxica, né? Aquela constância gostosa, cara, de saber, cara, eu vou ler 10 páginas, e essas 10 páginas vão me ensinar várias coisas. Eu vou criar um ritual, vou pegar um café, ler com café, sabe? Então você vai lá e você aplica. A academia também. Eu sei que se todo dia eu for, eu vou ter um corpo bonito. Se todo dia eu escrever 5 páginas do meu livro, em ali 2 meses eu escrevo meu livro. Se todo dia eu gravar um vídeo para o YouTube, meu canal vai crescer. Se todo dia eu publicar no meu Instagram, lá na feed, o meu Instagram vai crescer. Então é isso, entendeu? É você entender que a constância, ela tá ligada com o sucesso, cara. Você precisa disso. Senão, você vai demorar muito tempo para poder chegar onde você quer. Perfeito, excelente. Bom, partindo então para a parte de nootrópicos, vou fazer uma separação aqui só para a gente organizar, mas se você quiser trabalhar de outro jeito também dá. Nós temos dois tipos de nootrópicos, né? Os naturais e os fármacos. Começando a falar dos naturais, do que você experimentou que foi interessante. Lembrando ao pessoal que está ouvindo e que essa experimentação é pessoal sua, né? Isso funciona para você, para a tua biologia Sim, e para as pessoas, né, que possuem biologias diferentes, é outra experimentação, outra experiência, talvez, certo? sim. Não, não, mas só te corrigindo ali um ponto, a gente tem mais de 2 tipos de nootrópicos, tá? A gente tem ali os Uhum. nootrópicos naturais, a gente tem os nootrópicos sintéticos, que entra ali os racetãs. A gente também tem a, a, os nootrópicos ali que são, pode-se dizer, os
peptídeos nootrópicos, né? Que a gente tem o Noopept, que é um peptídeo nootrópico. Também tem ali os nootrópicos ali que estão direcionados à produção de acetilcolina, como alfa-GPC, citicolina. Tá? Então, a gente tem essas classes. Depois tem outros nootrópicos também. Mas aí os fármacos, eles não entram nessa categoria de nootrópicos, tá? Até tem uma polêmica aí sobre isso, né? Que eu falei, o Venvanse é nootrópico. Uma vez eu falei isso e o pessoal veio me criticar, vários haters e tal. É que na minha cabeça, Renato, nootrópico, assim, é qualquer substância que vá alterar o meu estado de consciência, né? Então, o Venvanse, ele altera, ok? Então, ele é um nootrópico. Mas pesquisando um pouco mais os termos e tal, eu vi que nootrópico é aquela substância que não tem efeitos colaterais, tá? E efeitos adversos, ou seja, eles são seguros, né? O Venvanse, ele não é tão seguro assim, ele tem diversos efeitos colaterais, então é uma outra categoria. O Venvanse, Ritalina, Concerta, eles são remédios, eles são fármacos, que nem você falou. Nootrópicos a gente tem ali, que nem eu falei, naturais, sintéticos, acetilcolina ali, que entra o alfa-GPC e outros nootrópicos dessa classe, e os peptídeos nootrópicos, tá? A gente tem também outras classes, mas elas são um pouco mais avançadas, eu nem quero falar aqui, mas são as principais, tá? E também depois a gente tem outras classes que são os psicodélicos, que entra a microdose de LSD, microdose de psilocibina, e aí tem até microdose de ayahuasca, né? Eu nunca tomei ayahuasca, mas eu um dia quero tomar. E então é basicamente assim dividido nesses gêneros, tá? E os naturais foram os primeiros que eu comecei a tomar, né? Comecei tomando aí a Uperzine A, que é uma planta, né, chamada Uperzia serrata. É um nootrópico muito bom para memória, aprendizagem, né? E eu gostei bastante, cara. Comecei a tomar e me senti muito bem mesmo. E depois eu comecei a tomar outros nootrópicos naturais também. A vinpocetina foi outro nootrópico que eu comecei a tomar. O Lion's Mane, né? Comecei a ir para essa linha mais de cogumelos nootrópicos, né? Como o Juba de Leão, que é um cogumelo muito bom, incrível, cara, esse cogumelo. E depois Tudo eu isso fui conhecendo outros. para melhora cognitiva, esses que você citou. Melhora cognitiva, o Lion's Mane, cara, ele é um nootrópico surreal, assim, porque ele cuida muito bem das suas células cerebrais, né? Ele faz realmente ele deixa tudo saudável ali dentro do seu cérebro. Então é um nootrópico formidável, que eu tenho usado aí há muito tempo já. E inclusive ele tem até o efeito de ser um nootrópico aí que faz a neuroplasticidade, né? Então ele é um nootrópico que vai proteger os seus neurônios, tá? Ele é neuroprotetor, isso aí, neuroprotetor, tá? Então ele protege seus neurônios de encurtarem. A gente nasce aí com 87 bilhões de neurônios, né? E a gente, à medida que vai passando o tempo, eles vão encurtando. E aí você pode ter problemas de Alzheimer, perda de memória, sabe? Então, quanto mais você proteger os seus neurônios, cara, melhor para você. Tá? Então, é isso que o Lion's Mane faz e alguns outros nootrópicos também fazem. Protege seus neurônios de serem ali afetados, tá? Por vários tipos de inflamação, alimentos que você coloca para dentro que vão fazer mal, remédios também, né? O próprio Rivotril é um remédio que acaba com os teus neurônios, ele destrói teus neurônios, né? Então, é uma forma de você se proteger. E eu comecei a usar os naturais, gostei muito do resultado, comecei a me interessar cada vez mais e tenho avançado hoje estudando muito, né, sobre eles e tenho descoberto cada vez mais nootrópicos naturais de qualidade. Agora que eu estou escrevendo o meu quarto livro, que é sobre nootrópicos, né, a Bíblia dos Nootrópicos, cara, eu estou aprendendo muita coisa sobre nootrópicos naturais. É impressionante a diversidade de substâncias, plantas, fungos, cascas, cogumelos que existem no nosso planeta. Né? E, cara, é um assunto que deixa a gente cada vez mais apaixonado, porque, infelizmente, os médicos, eles são muito contrários a isso, né, Renato? De, tipo, tu vai ver algum médico, vai dizer assim para você, ó, vou te receitar aqui o Lion's Mane, o Chaga, cogumelo, e o Cordyceps, ó, tchau. Ele vai te dar um remédio, cara. Ele vai te dar um remédio, entendeu? Porque, não tem comprovação científica. Eu sempre escuto isso, cara. Nada contra, né, os estudos científicos, as comprovações, mas, cara, quem é que fez, com quem, quando, sabe? Eu sou biohacker, eu sou a minha comprovação científica. Eu sou minha própria, eu sou a minha cobaia. Eu assumo meus riscos, entendeu? Mas eu sei, cara, que para mim funcionou e eu sei que para várias outras pessoas também funcionaram. Então, imagina, cara, eu consegui curar, né, uma doença autoimune que não tem cura, né? A retocolite não tem cura e não tem causa. Não existe um remedinho que você vai tomar e vai curar.
mas eu já estou há 6, 7 anos sem sintoma nenhum. É Quando você quase um fala, milagre. quando você fala de cura, você fala de constância também, no sentido de que você está tendo uma vida de qualidade, consumindo produtos de qualidade, consequentemente, ele anula ali o problema A que você tem. inflamação, Uhum, exatamente. Quando uhum, eu cortei o glúten da minha dieta, né, que eu fui no médico em São Paulo, comecei a tomar vitamina D em altas doses e mais outras vitaminas aí, e mudei meu estilo de vida, comecei a meditar, comecei a controlar minha ansiedade, né? Cara, mudou tudo, assim. A doença uhum. sumiu, desapareceu. E aí eu pensei, mas como, cara? A minha médica me dava remédios caríssimos, uma tal de Pentasa, que é R$ 400 a caixa, durava um mês. Eu Uhum. tomava aquilo ali, aquela farinha, eu ficava mal. Depois tomei corticoide e nada fazia eu melhorar. Falei, cara, e aí? Daí eu fui lá, Só tomei a destrói. vitamina D, cortei o glúten e melhorei, sabe? Então eu falei, cara, tem alguma coisa de errado aí. Hum, Tem alguma coisa de errado. Inclusive tem essa máfia dos remédios, né? Que várias pessoas aí, vários médicos ganham comissões, né? Daí é uhum, por isso que eles receitam tantos remédios, porque tem essa coisa também aí. E até um uhum. assunto polêmico, né? Saiu até uma reportagem no Fantástico, domingo, falando sobre os balconistas que vendem suplementos, né, e ganham comissão. Então isso também é uma máfia, cara, não adianta. A indústria farmacêutica quer isso, né? Exato. Você conhece um cara que chama Cambo? Já ouviu falar no Cambo? Tem um biohacker, o nome dele o nick dele, né, no Insta é Biohacker Todd, Todd. Ele é Practitioner em Cambo. Ele é um negócio que você queima na pele Ah, sim, sim. e é alguma coisa do sapo, né, que eles É o colocam na Cambô, pele. Cambô. Isso, Eu conheci Cambo. o Cambô através do Richard Rasmussen, que é um youtuber famoso. E ele fez. Uhum. Tu já viu o vídeo dele que ele faz o Cambô com o sapo e ele fica mal depois? Não, eu não vi, esse eu não vi, eu tinha visto É até outros dele engraçado, tomando. cara, mas é assustador, viu, Renato? Diz Porque, que é um olha, negócio. o cara ficou bem mal. Inclusive, ele tá proibido de fazer o Cambô, o Richard, porque o médico falou que ele pode morrer. Porque é uma Ah, toxina do sapo, cara, e ela é muito potente. É um negócio que, olha, eu não sei se eu faria, não. É bem complicado. E é no meio do mato, lá, nas tribos indígenas. Cara, o risco de morrer é bem alto, assim. Mas eu já ouvi falar. Eles queimam, daí ele pega ali, é um sapo verde, né? Ele uhum, pega ali, tipo, é um líquido branco que tem no sapo e injeta ali na tua pele. E aquilo ali gera um efeito muito louco, cara. E é muito uma coisa louco. surreal. Depois tu assiste o vídeo do Richard, bota Richard Rasmussen Cambô. E daí você vai ver ele aplicando ali. Eu só vi dele tomando chá, né? Aquele chazinho. Aquele cara, ele é maluco, né? Inclusive, ele teve ali, ele botou as mãos numas luvas de formiga, umas formigas desse tamanho. Também ficou Uhum. mal, teve que ir pro hospital, né? Ele é bem malucão, assim. Mas muito É cuidado com o. isso, porque pode ser fatal. Tô esperando a assessoria dele dar o ok para entrevistá-lo, né? Já startei isso para Ah, legal, cara. É uma baita isso. entrevista. O Richard tem uma. O cara, aquele cara ali é corajoso, viu? É experimentador, né, cara? Esse é um cara É que vale a pena bater um experimentador, papo. é. Então, Vale a pena. Mas as minhas experiências, só concluindo aqui com os nootrópicos naturais, elas foram se potencializando, né? Até eu chegar na psilocibina, que é um cogumelo diferente, né? A gente tem os cogumelos nootrópicos, que tem mais efeitos aí nos nossos neurônios, nas nossas células, mas a gente tem outro nootrópico, não é nem nootrópico, né? É um psicodélico, né? É um uhum, psicodélico que é muito poderoso, que é o cogumelo mágico, que é a chamada psilocibina. E aí eu comecei a estudar um pouco e vi que existiam as microdoses de psilocibina, né? E aí comecei a pesquisar e tal, achei interessante, até que um dia eu comprei, inclusive tem sites no Brasil que vendem isso legalmente, tá? Vários sites que as pessoas podem comprar, tá? E você pode testar em casa. Mas eu só reforço aqui que eu não estou indicando nada para ninguém, para você sair tomando aí. Por favor, estude, faça alguns exames, talvez procure um especialista para saber se você pode ou não usar, tá? Tenha muito cuidado com isso. E aí eu comprei e comecei a usar, né? Eu comecei a usar acho que 500 miligramas, depois eu aumentei para 1.000 e cheguei até 1.500. E eu nunca tive nenhum tipo de alucinação, não, até porque não era este o meu objetivo, né? uhum, Eu nunca quis ficar loucão ou, né, ter uma viagem psicodélica e ver minha parede se mexendo aqui. Não, não é isso. O que eu queria era o ganho cognitivo, eu queria aumentar minha criatividade, eu queria expandir minha consciência, né, para eu poder entender um pouco mais sobre a minha vida
e a vida que estava acontecendo ao meu redor. E era isso que eu Uhum. queria. E eu consegui isso, entendeu? Com a Psilo, mas principalmente com as microdoses de LSD. Foi incrível, cara, a experiência que eu tive, né? Então, foi realmente surreal, assim, trabalhar com os psicodélicos, né? Eu descobri essa, essa onda de psicodélicos lendo o livro do Dave Asprey. Ele fala muito disso, que lá no Vale do Silício é a coisa mais comum do mundo, é o pessoal usar. Inclusive, teve um CEO que foi demitido por usar muito LSD lá, sabia? De uma Uau. empresa, acho que é milionário ou bilionário, o cara foi demitido, saiu. Então, é uma prática que não é muito bem vista, né, pelas pessoas. Aqui no Brasil, a gente tem muito preconceito, mas saiu uma reportagem no Fantástico de 13 minutos sobre o uso de psicodélicos e de LSD, né, para pessoas que têm depressão, para pessoas que têm Uhum. ansiedade, né? Então, eu lembro que quando eu usei pela primeira vez a microdose de LSD, cara, eu fiquei feliz, eu fiquei alegre, eu fiquei bem humorado, sabe? Eu consegui melhorar bastante essa coisa de depressão, né? Então, eu falei, cara, não é assim um negócio que vai me deixar maluco, eu vou ficar, não vou perder minha consciência aqui, não. É bom diferenciar isso, né? De quem quer usar para fins recreativos, em festas e ficar realmente malucão, ou pessoas que nem eu, biohackers, que têm esse discernimento de usar uma microdose para poder, né, melhorar a sua criatividade, melhorar as suas ideias, sabe? Buscar algumas respostas interior. Uhum. Então é isso que Legal. eu tive de experiência com os psicodélicos. Foi incrível, cara. Legal, legal. A minha preocupação maior é de que muitos brasileiros não estão preparados para isso, né? Assim, quando Não. No Vale do Silício, a pessoa tem uma visão diferente a respeito disso. A Muito. utilização é de fato para melhorar a cognitiva e os caras aplicam. No Brasil, Aplica. cara, o camarada vai consumir aquilo, vai começar a ficar louco, vai curtir e vai descambar. Isso é uma preocupação, É aquela infelizmente. coisa do o vício, né? A pessoa ela não vai saber ser profissional, né? Uhum, Infelizmente, é uma coisa que eu nem trago para minhas redes sociais, até porque posso até sofrer um processo, pega um juiz lá, tá vendo? O Rodrigo tá fazendo apologia às drogas. Porque sim. ano passado eu comecei a falar muito sobre LSD no meu Instagram. E eu recebi até algumas ameaças, assim, de advogados e tal, que iam me denunciar. E daí eles não entendem, né, cara, que existe, né, vários estudos já, nossa, seriados, documentários na Netflix sobre o uso de psicodélicos. É uma Uhum, coisa que ainda no futuro você vai ver que vai ser normal, vai ser real, as pessoas vão usar uma forma segura psicodélicos para poder tratar transtornos mentais, tá? Isso é uma coisa que vai acontecer daqui, olha, não vai levar muito tempo. E uhum. imagina o Fantástico, cara, pega e me faz uma reportagem de 13 minutos. Quando eu vi aquela reportagem, eu quase chorei. Eu fiquei, cara, fiquei emocionado, porque eu falei, porra, velho, graças a Deus, tem alguém me apoiando, sabe? Eu não tô errado, né? Eu tô certo, viu? Então, quando saiu a reportagem, eu fiquei muito contente, cara. Eu fiquei muito feliz, porque eu vi depoimentos de caras que estavam lá nos Estados Unidos, tem muito aquela coisa o estresse pós-traumático, né? O cara vai pra guerra lá e vê a gente morrendo, tiro e tal, volta para casa, o cara não consegue ter paz. O cara fica Uhum, estressado ali todo dia porque ele lembra da guerra, do amigo dele que morreu. Ele não consegue se libertar daquilo. Daí o psicodélico ele faz, cara, tu ir lá na raiz, lá no problema e desatar o nó. Tu tira aquele uhum, nó e esquece o problema. Então é isso que é essa experiência que eu tive, assim, eu consegui vencer vários bloqueios, vários traumas que eu tinha, né, no passado, mesmo sem ficar, é, como é que fala? Alucinado, né? Eu conseguia, cara, me refletir. Quando uma vez eu tomei uma dose um pouquinho maior que uma microdose, mas não teve nenhum efeito alucinógeno, mas nesse dia, cara, eu tive uns insights muito poderosos da minha vida, o que eu tinha que fazer, o que eu estava fazendo de errado, sabe? Como eu estava tratando as pessoas, como eu estava tratando o próximo, a minha uhum, família, o Rodrigo Barbo, o que ele tinha que fazer para prosperar. Então, olha só, eu nunca tive isso antes, né? É como se você, cara, deixasse o seu ego morrer e você visse ali de outra, sabe, de um outro lugar, assim, a tua vida, né? uhum. E a ayahuasca o pessoal usa muito para isso, né? Mas eu nunca usei a ayahuasca até receber um chamado, né? Dizem que para você tomar ayahuasca você tem que receber o chamado. E eu recebi esse chamado e estou louco para tomar. Então, a minha ideia é fazer uma expedição para o Peru
e tomar lá com os monges peruanos, lá nas montanhas, lá, ficar uns 3 dias lá, e ter essa experiência com eles lá, que lá é bem profissional, tem médico, tem tudo junto lá, então é isso que eu quero fazer um dia. Uhum. O Richard também ele é certificado nisso, cara, ele também toma. Ele já tem umas O Richard, experiências. ele já tomou ayahuasca e também ele usa como é que é o nome? Não é cipó, é um negócio que é um caninho, né, que ele assopra e vai no teu Isso. nariz, né? Isso Esqueci o eu já nome vi também. agora. Esse aí, rapé. Uhum. Esse aí eu sou curioso para experimentar. Renato, sou um cara aberto, somente aberto. Então, o que eu puder experimentar de coisas para poder testar, eu como biohacker eu tenho que testar, até para passar informação, né? Falar, cara, eu testei isso, não é bom. Testei isso e é legal. Então, eu tenho que testar. Se um dia eu tiver a oportunidade de experimentar rapé, ayahuasca, eu vou tomar. Eu não tenho medo, não. Eu estou preparado. Hoje eu me sinto espiritualmente preparado para tomar ayahuasca, Uhum. né? Se você é um cara E, muito ruim assim com teu espírito, você vai ter uma bad trip. isso. E você tem um controle também dos seus exames médicos, da tua biologia, Sim, eu acho muito até onde importante. você chega, né? Até onde você pode chegar com as experimentações, certo? Eu costumo falar para as pessoas que, em primeiro lugar, vem a minha saúde e depois vem os nootrópicos ou qualquer outra prática, né? Porque se eu Uhum. morrer, game over, acabou tudo. Entendeu? Porque adianta, né, Justamente. Renato? Eu tomar, cara, um monte de nootrópico e tal, tomar os nootrópicos errados e amanhã eu morrer, ter um AVC ou ficar vegetal. Qual a Cara, graça, cara? Não é esse o objetivo. O objetivo é ter saúde, cara. Em exato. primeiro lugar vem a tua saúde. Ela é o mais importante, entendeu? Então, você tem que cuidar da tua saúde, cara. Você tem que fazer exames, tem que ver o seu colesterol, ver como é que tá a sua glicemia, ver como é que estão os seus níveis de vitaminas, a sua testosterona, para Uhum. você ver se está tudo certo, né? Porque alguns exames conseguem até dizer se você pode ter câncer ou não. Como é que está a sua inflamação, o seu estresse, né? O nível de cortisol. Então, é muito importante fazer. Eu faço a cada mais ou menos 3 meses, eu faço uma bateria de exames para saber como é que eu tô. Eu tenho minha Uhum. equipe multidisciplinar, nutricionista, eu tenho o meu médico, eu tenho o meu neurologista, tenho o meu psiquiatra, eu tenho todo mundo, cara, que está comigo cuidando de Excelente. mim. Então, é muito importante ter esse cuidado, né? Um biohacker profissional é aquele cara que se preocupa muito com a saúde dele. O Dave Asprey falou, eu quero viver 180 anos. Quando eu li isso no livro dele, eu falei, esse cara tá maluco, né? Mas depois, quando você conhece o biohack mesmo, Uhum. você percebe que, cara, não é um sonho distante, né? A gente está cada vez mais aí avançando nas tecnologias, alimentos, Uhum. processo de recuperação, sono. Então, talvez ele consiga chegar, né? Eu tenho o meu objetivo de viver pelo menos uns 120 anos. Eu sou mais modesto que ele. Mas se meu avô, cara, o meu avô que não era biohacker, ele morreu com 96, quer dizer que se eu me cuidar, né? Eu tenho 38 anos, sou mais novo que ele. Lembrando que eu falei que o meu avô começou na macrobiótica com 50 anos. Uhum. Eu já me cuido há muitos e muitos anos. Então, a chance de eu bater esse recorde do meu avô aí é bem alta, né? É seguir, cara, Exato. me alimentando bem e cuidando de mim. Perfeito. Eu tenho mais 5 minutos de entrevista aqui, então estou com muito tempo, então eu Que pena, tá queria. muito boa a entrevista aí. Que pena que a gente tem que encerrar. Cara, a gente pode fazer outra qualquer dia desses. Então a gente Claro. falou sobre os nootrópicos naturais, falamos também sobre Cogumelos no trópicos, os cogumelos, que são alguns que são até. Qual que é aquele termo que você usou? psicodélicos. Psicodélicos, tá? Raspamos um pouco aí, fizemos uma separação entre o que é fármaco, o que é considerado fármaco e o que é considerado nootrópico. E agora vamos para os sintéticos. Você pode explicar, dar um overview para nós aí do que são os sintéticos, para as pessoas terem uma ideia? Claro. Os sintéticos são nada mais que nootrópicos que são sintetizados dentro de laboratórios, né? Acho que o mais famoso deles é o piracetam, né? O piracetam ele foi sintetizado mais ou menos ali na década de 70 por um cientista, né? Eu não lembro o nome dele agora, mas ele foi a primeira pessoa que falou assim, ó, essa substância vai se chamar nootrópico, né? E aí ele classificou. Então, os nootrópicos, eles não são tão novos assim, ele já tem algumas décadas que eles existem. E na minha cabeça, os nootrópicos já existem há milhares de anos, talvez, né? Porque, cara, os cogumelos, eles já existiam na natureza há muitos anos. Então, essa documentação ela foi oficial nesse período por esse cientista. E Quem aí ele sabe sintetizou o piracetam. quem sabe na era paleolítica lá, o homem da caverna dá uma mordida no cogumelo para.
Com certeza Criar devia existir, insights. cara. Até os animais, né? Comiam aquela plantinha chamada, acho que é amarula, né? Que até tem aquele licor amarula, que é lá Uhum, em Madagascar. E aí o elefante, a girafa vão lá, comem, e eles ficam meio bêbados e tal. Então, cara, se existe uma fruta que tem até esse teor assim, mais alcoólico, imagina o que tinha de cogumelos e plantas, cara. Os uhum, indígenas sabem. Imagina o que eles sabem ainda, que a gente não sabe. É isso que me deixa intrigado. Eu queria ir para a Amazônia, ficar lá uma semana com os caras lá, com os indígenas. Eu tenho certeza que eu ia voltar cheio de coisa nova, cara. Tem muita coisa que a gente não sabe ainda, que é muito poderosa. Inclusive uhum, tratamento para câncer e outras doenças aí. Existe muita coisa ainda que não é que é desconhecida, tá? uhum, Mas voltando ao assunto dos sintéticos, né? Esse cientista ele sintetizou o piracetam. O piracetam ele era um nootrópico muito usado para tratar malária, tá? E essa coisa das pessoas sempre quererem assim se superar, de quererem acessar a sua melhor versão, ela já é uma coisa antiga, né? E aí o piracetam foi usado para isso, para tratar a malária, mas também para, né, aumentar um pouco da cognição. E uhum, depois, Renato, o que aconteceu foi que o piracetam ele foi trabalhado, ele foi estudado, né, mais fortemente pelos cientistas, e aí eles começaram a criar outras classes de racetams, como aniracetam, como pramiracetam, oxiracetam, fazoracetam. Tem uma família grande de racetams por aí, são mais ou menos 7 ou 8 membros, né? Então, alguns deles aí são mais biosolúveis ali em água, outros em gordura. Então, eles têm ali algumas diferenças, tá? Uns mais potentes que os outros. Então, esses nootrópicos, eles são mais fortes que os naturais. Eles têm benefícios incríveis, assim, para nossa memória cerebral, né? Para nossa saúde cerebral, nosso cérebro. Ele consegue realmente deixar você mais focado, ele libera alguns neurotransmissores bem importantes. Inclusive, a minha namorada está usando o Promeracetam e, cara, ela melhorou muito, assim, a parte de foco dela, cognição, memória. Então, mostra que realmente funciona, tá? São nootrópicos mais caros, né? Hoje, mais ou menos aí um potinho de Promeracetam sai mais ou menos uns US$ 50, mais ali as taxas de importação, você vai gastar uns US$ 60, né? No Brasil, é mais ou menos R$ 1.000, mas são nootrópicos incríveis, cara. São nootrópicos que parecem... O Promeracetam parece um cristal. Você abre assim o potinho, ele brilha assim, parece uma kriptonita, sei lá. uhum. Realmente uma classe de nootrópicos incríveis, né? E que quem puder ir estudar, quem puder tomar, eu recomendo Tá? bastante, porque é realmente muito foda, cara. E só para um alerta, sempre que alguém for tomar o racetam, tem que tomar junto uma fonte de colina. No caso, alfa-GPC, citicolina, até óleo de crio, ou até ovos, né? Porque senão você pode ter fortes dores de cabeça. Esse é um ponto bem importante. E para nenhum deles tem uma contraindicação, no sentido de que pode causar algum problema, ou é necessário ciclar algum deles? É necessário ciclar, é necessário ciclar. Os racetams é muito importante, qualquer nootrópico é importante você ciclar. Por quê? Se você ficar tomando muito tempo o mesmo nootrópico, você vai acabar viciando determinado neurotransmissor, né? Por exemplo, ali o GABA, ou até o chá de mulungu, que trabalha lá no GABA, né? Faz liberar o neurotransmissor, ele acaba ficando viciado, o seu neurotransmissor. E aí, quando você para de tomar, você vai ter o quê? Crise de abstinência. Entendeu? Uhum, Então, o inteligente é você fazer um ciclo, né, com qualquer nootrópico, parar, dar um tempo e depois voltar a tomar novamente, tá? O que eu gosto de fazer é não repetir os nootrópicos. Então, tô tomando ali o Promeracetam, acabou, eu faço uma pausa e depois eu troco. Eu vou tomar outro racetam, quero experimentar outra classe, até eu achar o que é melhor para mim, tá? Então, é uhum, muito importante isso, você não ficar tomando toda hora, anos, não. É você saber ciclar, cara. Isso aí é fundamental. Tá? Você compra um potinho, acabou, você faz uma pausa de 15 minutos, quer dizer, de 15 dias, tá? Você interrompe por 15 dias, deixa tudo ali dentro da sua cabeça, né? Se organizar novamente, depois você pode tomar novamente, tá? Isso é uhum, fundamental para o sucesso do tratamento. Porque assim como os nootrópicos, cara, quer dizer, assim como os fármacos, os nootrópicos exigem isso, disciplina. É tomar no mesmo horário, não falhar os dias, né? Eu vejo uma galera falando, mas eu tomei tal nootrópico e não tive o benefício, o efeito. Mas você tomou todo dia? Ah, não, eu tomei quando eu precisei. Mas é óbvio que você não vai ter o benefício, cara. Entendeu? Então tem que ser uhum, disciplinado, cara. É isso, eu acho que esse é o ponto-chave aí. E os racetams, eles podem ter alguns efeitos colaterais, sim, mas, como eu falei, só se você não tomar
o alfa-GPC ou alguma fonte colina, tá? O principal efeito Uhum. colateral é esse. É dor de cabeça, enjoo, né? Que você pode ter, indisposição gastrointestinal, mas eles Uhum. são bem seguros, tá? É um nootrópico que nunca me trouxe nenhum problema. Mas aquela coisa que você falou, eu sou eu, você é você e o fulaninho lá é o fulaninho. Vai saber se o cara tem alguma predisposição contra o racetam e pode ter um problema, né? Então, cara, Exato. estuda, descobre um pouco mais sobre a sua saúde, faz os exames, vê se você pode tomar. Não seja responsável de sair tomando tudo, cara. A gente não sabe, né, como é que são as pessoas, então tome muito cuidado com isso. Eu nunca receito nada para ninguém sem antes conhecer a pessoa e falar para ela fazer alguns exames. Exato. Excelente, meu caro. Bom, pessoal, conversei com o Rodrigo Barbie. Rodrigo, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, Renato. Parabéns aí pela iniciativa de teu podcast. Tá trazendo pessoas aqui de alto nível para passar um pouco do conhecimento, né? Isso aí com certeza ajuda a transformar muitas vidas. E eu aguardo o próximo convite para a gente continuar nosso papo. Foi muito bom. Pena que passou tão rápido, foi muito bom mesmo. Excelente, valeu, meu caro. Valeu demais.